Meu nome é Marina Azevedo, tenho 27 anos e trabalho como garçonete desde os 19. Em 2018, eu estava empregada no restaurante Estação do Vale, um daqueles lugares antigos à beira da rodovia, que vivem cheios de caminhoneiros, famílias de passagem e moradores antigos da cidade. Mas antes de continuar a minha história, confira se já é inscrito no canal. Comente, oi, estou aqui. E conte de que lugar você está ouvindo essa história. Agradeço o seu like, isso é muito importante para o canal. O restaurante ficava na rodovia SP-342, um trecho conhecido por acidentes fatais. A gente brincava dizendo que metade dos nossos clientes vinha ali antes de pegar estrada, e a outra metade depois de escapar da morte. Naquela quarta-feira à noite, o movimento estava intenso. Era dia de promoção, e o sino da porta não parava de tocar. Eu sempre fui muito atenta àquele som. Trabalhar ali me ensinou isso. Se você não escuta a campainha, algo está errado. Foi por isso que estranhei quando, ao virar para a ala das cabines, vi uma mulher sentada sozinha, na última mesa do fundo. Eu não a vi entrar. Ela estava sentada de costas para mim. Os cabelos eram cacheados, grisalhos, presos num penteado antigo, como os que minha avó usava nas fotos dos anos 1960. A postura era rígida demais, elegante demais, imóvel demais. Peguei o bloquinho e me aproximei, achando que talvez fosse só uma senhora cansada da viagem. Quando cheguei à frente da cabine, meu corpo inteiro gelou. Ela não estava respirando. Os lábios entreabertos, a pele fina e ressecada, os olhos abertos demais, fundos demais. Nenhum movimento no peito. Nenhum. Eu fiquei ali, alguns segundos, tentando racionalizar. Foi quando a caneta escorregou da minha mão. Ai, meu Deus! Eu sussurrei, recuando um passo. Então, lentamente, a mulher virou a cabeça na minha direção. Piscou. Inspirou fundo, como alguém que havia esquecido de respirar, e disse com uma voz rouca, arrastada: "Só um café, por favor." Meu coração quase saiu pela boca. Ela estava viva. Ou, parecia estar. Claro, claro, respondi, engolindo em seco. Café, com açúcar ou leite? Preto. Fui quase correndo até a cafeteira. Minhas mãos tremiam. Quando olhei para trás, ela havia voltado àquela imobilidade assustadora, como se tivesse sido desligada. Ela não tocou no café. Quando fui levar a conta, ela colocou uma nota de R$ 50 dobrada sobre a mesa. "Não tenho troco", comecei a dizer. "Não tem problema." Ela interrompeu. "Dá para pagar a refeição daquela família simpática ali." Ela inclinou a cabeça em direção à mesa do canto. Meu estômago afundou. Aquela família era cliente fiel. Ricardo, Lúcia e os 2 filhos, Caio e Beatriz, vinham todo domingo, religiosamente. Pais separados, mas educados um com o outro. As crianças sempre desenhavam para mim. "Tem certeza?" perguntei. "Isso é muita gentileza." Ela não respondeu. Apenas se levantou e saiu. Não ouvi a campainha. Quando fui avisar a família que a refeição havia sido paga, eles agradeceram, confusos. "Por quem?" perguntou Ricardo. "Pela senhora Lee." Apontei. Beatriz franziu a testa. "Não tinha nenhuma senhora ali, moça." Eu ri, nervosa. Mas algo dentro de mim já sabia. Algo estava muito errado. No dia 3 de setembro de 2018, ela voltou semanas depois. Já passava da meia-noite. O restaurante estava quase vazio. Eu limpava o balcão quando, de repente, ela estava lá, na mesma mesa, mesma postura, sem campainha, sem som. Meu corpo inteiro reagiu antes da mente. Aproximei-me. Ela inspirou fundo outra vez. Café. Preto. Fui buscar,
tentando reunir coragem para perguntar sobre a família que não aparecia mais. Antes disso, Carlos entrou. Carlos era amigo do dono. Um sujeito falante, caótico, sempre envolvido em relacionamentos confusos. Pediu um hambúrguer e começou a me mostrar fotos do cachorro que havia adotado. É o cachorro mais feio que eu já vi, brinquei. Ninguém quis. Por isso peguei. Ele riu. Quando ouvi uma pigarreada, meu sangue gelou. Eu tinha esquecido dela. Levei o café às pressas. Ela colocou R$ 20 na mesa. Para o hambúrguer daquele rapaz simpático. Tem certeza? Comecei a perguntar. Ela já estava se levantando. Ei! Carlos chamou. Com quem você tá falando? Com a mulher. Virei-me. Ela não estava mais lá. No dia seguinte, soube que Carlos havia sido baleado na cabeça. Sobreviveu por milagre. Assim como a família do acidente. E então eu entendi. Ela não pagava refeições. Ela pagava vidas. Em 18 de setembro de 2018, quando ela voltou pela última vez, eu estava decidida. Ela pediu café e um milkshake de baunilha e chocolate. Minha bebida favorita. Como ela sabia? Quando tentou pagar por mim, eu recusei. Forcei o dinheiro de volta em sua mão. Aceite o presente que lhe foi dado. Ela disse. Não, respondi, tremendo. Ela expirou. E foi embora. Naquela noite, a família voltou. Soube que Carlos saiu do coma. Todos vivos. Todos salvos. Menos eu. Agora estou sentada no restaurante vazio, escrevendo isso. O turno acabou há horas. A campainha não tocou. Mas sinto que alguém está sentado na última mesa. E desta vez, ela não veio pagar. No dia 19 de setembro de 2018, depois daquela noite, eu não consegui mais dormir direito. Eu dormi sentada no vestiário do restaurante, com a luz apagada, ouvindo cada estalo da madeira, cada ruído da rodovia. Não tive coragem de olhar para a última cabine. Algo dentro de mim dizia que, se eu olhasse, ela estaria lá. No dia seguinte, pedi demissão. Não inventei desculpas elaboradas. Apenas disse ao meu chefe que não estava bem, que precisava sair, que aquele lugar estava me fazendo mal. Ele tentou insistir, disse que eu era uma das melhores funcionárias, mas quando me viu chorar sem controle, assinou minha saída sem fazer perguntas. Passei semanas evitando o restaurante. Mudava de calçada quando precisava passar perto. Às vezes, à noite, acordava com a sensação de que alguém estava sentado à beira da minha cama, imóvel, respirando apenas quando se lembrava disso. Arrumei outro emprego em dezembro de 2018, como atendente em uma cafeteria pequena no centro de Santa Cruz do Vale. Um lugar claro, moderno, sem cabines, sem mesas isoladas. A porta de vidro fazia barulho alto ao abrir. Nenhuma campainha discreta. Eu precisava disso. Por um tempo, funcionou. A rotina voltou ao normal. Os dias passaram sem acidentes, sem notícias ruins ligadas às pessoas com quem eu falava. Comecei a acreditar que tudo aquilo tinha ficado no restaurante, preso naquele lugar da estrada. Mas a presença, ela nunca foi embora completamente. Às vezes, enquanto limpava o balcão da cafeteria, eu sentia o ar ficar pesado, como se alguém estivesse parado atrás de mim. Quando me virava, não havia ninguém. Nenhuma cliente. Nenhum pedido. Outras vezes, encontrava notas de dinheiro dobradas sobre mesas vazias. Sempre em notas. Nunca ninguém assumia ter deixado. Uma tarde, enquanto fechava o caixa, percebi algo que me fez sentar no chão. O valor final. Sempre batia com o número de cafés servidos. Nenhum centavo a mais. Nenhum a menos. Como se alguém estivesse pagando apenas pelo que precisava. Nunca mais vi o rosto dela.
Mas às vezes, quando uma cliente fica tempo demais sentada, imóvel, olhando para o nada, quando demora a piscar, quando inspira fundo, como se tivesse esquecido de respirar, meu estômago se contrai. Porque agora eu sei. Ela não pertence a um lugar. Não pertence a um restaurante. Ela segue pessoas. E talvez, só talvez, ela esteja apenas esperando eu errar de novo. Meu nome é Estela Marim Souza, e eu nunca acreditei no sobrenatural até a noite em que conheci o homem que dizia ser meu pai. Tenho 42 anos, moro em Santa Catarina, e por quase metade da minha vida aprendi a sobreviver sem respostas. Fui criada por minha avó, Dona Constância, uma mulher rígida, silenciosa, que envelheceu mais rápido do que o tempo parecia permitir. Ela morreu quando eu tinha 21 anos, levando consigo quase tudo que eu nunca soube perguntar. Minha mãe nunca existiu nas histórias dela. E meu pai, bem, dele eu só ouvia desprezo. Homem ruim, ela dizia. Não presta. Não queira saber. Nunca falou o nome dele com carinho. Nunca mostrou uma foto. Nunca explicou nada além disso. E, por muitos anos, eu aceitei. Cresci, engravidei cedo, e me tornei mãe solo do Tiago, meu único filho. Ele hoje tem 16 anos, e talvez por isso, por eu mesma ser mãe, as lacunas da minha infância começaram a doer mais tarde. Trabalhava como garçonete em uma cafeteria no centro da cidade. Um lugar antigo, com mesas de madeira escura, plantas penduradas e um sino pequeno na porta que anunciava cada cliente. Eu gostava da rotina. O previsível sempre me deu conforto. Até aquela noite. Era uma terça-feira fria. Lembro porque o vento entrava pelas frestas da porta e fazia as folhas da samambaia perto do caixa balançarem como se alguém tivesse acabado de passar por elas. O café estava quase vazio quando o sino tocou. Levantei os olhos e vi ele. Um homem alto, bem vestido, usando uma boina escura, daquelas antigas, quase fora de época. O que mais me chamou a atenção foram os olhos. Azuis escuros, profundos, imóveis demais para alguém que acabará de entrar do frio. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando em volta, como se estivesse confirmando algo que só existia na memória dele. Depois, caminhou até a mesa mais próxima da janela, justamente a que ninguém gostava de usar porque a madeira rangia. Quando ele se sentou, o rangido foi diferente, mais longo, quase um estalo cansado. Fui até lá com o bloco na mão. Boa noite. O que vai ser? Ele levantou o rosto devagar. Quando nossos olhos se encontraram, senti algo que não sei explicar até hoje. Não foi medo, nem surpresa. Foi como se uma lembrança que nunca vivi tivesse acabado de me reconhecer. Café preto, disse ele. Sem açúcar. Anotei. Quando me virei para sair, ouvi. Estela. Meu corpo inteiro travou. Voltei lentamente. O senhor me conhece? Ele sorriu de canto. Um sorriso triste. Mais do que você imagina. Voltei para o balcão com as mãos trêmulas. Enquanto preparava o café, senti um cheiro estranho no ar. Não era queimado, mas algo velho, como papel antigo ou madeira úmida. Quando levei a xícara até a mesa, percebi algo errado. A planta que ficava perto da janela, uma comigo-ninguém-pode que estava ali havia anos, estava murcha. As folhas, que eram verdes e firmes, agora pendiam amareladas, secas, como se tivessem passado semanas sem água. Estranho, murmurei. O tempo pesa, disse ele, sem olhar para a planta. Em alguns lugares, mais do que em outros. Deixei a xícara na mesa. Quando meus dedos tocaram a madeira, senti um arrepio. A mesa estava áspera, como se tivesse envelhecido décadas desde a manhã. Ele finalmente falou o que eu temia e desejava ao mesmo tempo. Eu sou o César. Engoli em seco. César quem? César, seu pai. Ri.
Um riso curto, nervoso. Meu pai faleceu. Respondi. Foi o que te disseram. Ele respondeu. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir. Pensei em Dona Constância. No jeito como ela evitava qualquer assunto que envolvesse passado. No medo nos olhos dela quando alguém perguntava sobre minha mãe. Isso não é engraçado, falei. Eu sei. Nunca foi. Ele levou a xícara à boca. Quando pousou de volta na mesa, notei uma fissura fina se formando na porcelana, como uma ruga. Eu estou doente, disse ele. Muito doente. E veio aqui por quê? Ele respirou fundo. Porque estou morrendo. E porque você precisa saber quem realmente é. Nas semanas seguintes, ele voltou todos os dias. Sempre de boina. Sempre sentado na mesma mesa. Sempre deixando algo para trás que não estava ali antes. Uma cadeira rangendo como se fosse antiga demais, um copo trincado, uma colher escurecida. Uma tarde, um passarinho entrou pela porta aberta e pousou perto da mesa dele. Alguns minutos depois, caiu morto no chão, as penas opacas, como se tivesse vivido uma vida inteira em segundos. Eu comecei a ter pesadelos. Sonhava com minha avó envelhecendo enquanto dormia, com o rosto dela se desfazendo em linhas profundas, os olhos pedindo desculpas que ela nunca disse. César começou a falar de dinheiro. Disse que era rico, que queria me deixar tudo. Comprou o café para mim sem que eu pedisse. Mandou reformar minha casa, comprou um carro para mim, me deu um cartão com muito dinheiro. Tentou se aproximar de Tiago, mas foi em vão. Tiago não gostou dele de cara. Ele me disse que era uma forma de reparar o tempo perdido. Mas o tempo, ao redor dele, parecia apodrecer. Quando ele morreu, alguns meses depois, senti alívio. Mas o alívio durou pouco, porque foi no velório que tudo começou a desmoronar de verdade. E eu ainda não sabia que meu pai nunca esteve ali. César faleceu numa madrugada chuvosa de quinta-feira. Não chorei quando recebi a ligação. Acho que meu corpo ainda não sabia exatamente quem ele era para mim. Pai é uma palavra pesada demais para alguém que apareceu tarde, carregando consigo o cheiro do fim das coisas. O hospital ficava a poucos quilômetros da cafeteria. Quando cheguei, o corredor tinha aquele tom de verde desbotado que parece existir apenas em hospitais antigos. Uma enfermeira me conduziu até o quarto. Antes de abrir a porta, ela hesitou. A senhora era próxima dele? Não soube responder. César estava deitado, magro demais para o corpo que um dia ocupará a boina com arrogância silenciosa. Os olhos azuis, agora opacos, encaravam o teto. Ao lado da cama, um vaso com flores artificiais parecia errado. As pétalas estavam acinzentadas, quebradiças, como se o plástico tivesse envelhecido. Toquei a mão dele. Foi a coisa mais fria que já senti. Não fria de morte, fria de ausência. No funeral, poucas pessoas apareceram. Homens de terno escuro, mulheres que falavam baixo demais. Ninguém chorava de verdade. Todos mantinham distância do caixão, como se algo ali fosse perigoso. Tiago não quis ir. Disse que se sentia mal toda vez que pensava naquele homem. Naquela noite, meu filho teve febre alta e delirou, repetindo uma frase que nunca esqueci. Ele puxa o tempo da gente. Mãe, ele puxa. O enterro aconteceu rápido demais. O caixão foi lacrado. Ninguém pediu para vê-lo uma última vez. Uma semana depois, o advogado me procurou. Precisamos resolver a documentação, disse ele. Há uma inconsistência. A inconsistência era simples e impossível ao mesmo tempo. Nos registros antigos, constava que César Marins havia falecido em Belo Horizonte, há mais de 40 anos. Deve ser um erro, falei. O advogado respirou fundo. Não é o único. Havia também um registro de óbito do meu pai biológico, com outro nome.
Um homem que morreu jovem, em um acidente de trabalho, também em Belo Horizonte. Eu nunca ouvirá falar dele. Quando confrontei as memórias da minha avó, tudo começou a fazer sentido de forma errada. Dona Constância sempre pareceu velha demais para ser minha avó. Quando eu era criança, ela já tinha mãos trêmulas, costas curvadas, olhar cansado. Quando morreu, aos 85 anos, parecia ter vivido pelo menos 120. Resolvi pedir a exumação. Não sei exatamente o que eu esperava encontrar. Talvez 2 corpos. Talvez nenhum. Talvez uma resposta. O cemitério estava silencioso naquela manhã. Um silêncio espesso, como se até o vento evitasse passar por ali. O funcionário abriu o caixão com cuidado e recuou. O caixão estava vazio. Nenhum osso, nenhuma roupa, nenhum sinal de decomposição. Apenas a madeira interna, escura demais, rachada como pele velha. Senti minhas pernas falharem. Isso não é possível, murmurei. O funcionário fez o sinal da cruz. Senhora, eu já trabalho aqui há 30 anos. Nunca vi isso. Naquela mesma semana, fui resolver ir atrás do túmulo do homem que, nos registros, constava como meu verdadeiro pai. Vazio também. A polícia se envolveu no caso, mais letárgica como sempre. Eu precisava de resposta. Mas em seu túmulo, a fotografia antiga, como uma pintura de César mais jovem. Foi então que algo que eu sempre ignorei começou a gritar dentro de mim. Minha avó. As lembranças vieram como lâminas. O jeito como ela evitava espelhos. Como nunca dormia completamente no escuro. Como plantas morriam perto dela, mesmo antes de César aparecer. Fui procurar uma tia-avó em Minas Gerais. E descobri que ela não era minha tia-avó, era simplesmente minha tia, irmã de Constância. Mas, o que mais me chocou foi sua aparência, para uma idosa de 69 anos. Era cheia de vida, energia, vaidosa, alegre e falante. Ela me contou com tristeza sobre Constância. Ela não falava da minha mãe porque ela era minha mãe. Constância não era minha avó. Era uma mulher que envelheceu décadas em poucos anos, fugindo de algo que a perseguia, ou que ela mesma criou. Encontrei uma caixa antiga entre os poucos pertences que herdei dela. Dentro, uma certidão de nascimento rasurada. Um nome feminino por baixo do dela. Um endereço em Belo Horizonte. E uma foto. Uma mulher jovem, com meus olhos, segurando um bebê. No verso, uma frase escrita à mão. Algumas pessoas não vivem no tempo. Elas se alimentam dele. Entendi, então. César não era meu pai, mas era. César era outra coisa. Eu não sei o que ele era, e sinceramente não queria saber. Estava com medo. E ele tinha voltado. Por mim. Naquela noite, sonhei com Dona Constância sentada à mesa da cozinha, envelhecendo enquanto me olhava. Eu tentei, disse ela. Eu te escondi. Mas ele sempre encontra. Acordei com o cheiro de café queimado e a sensação de que o tempo, dentro da minha casa, estava errado. E percebi que, se eu ficasse, meu filho seria o próximo. Vender tudo foi mais fácil do que ficar. A casa, o carro, o café que César me deixou. Aquele lugar já não me pertencia desde a primeira rachadura invisível que o tempo abriu ali dentro. Cada parede parecia carregar uma memória que não era minha. Cada objeto envelhecia rápido demais, como se soubesse que eu estava de partida. Tiago não fez perguntas quando falei da mudança. Para onde a gente vai? Ele perguntou. Belo Horizonte. Ele assentiu. Apenas isso. Como se, de algum modo, já soubesse que nosso passado estava nos esperando lá. Antes de irmos, voltei uma última vez à cafeteria. O novo dono ainda não tinha trocado os móveis. A mesa da janela continuava lá, mas agora estava escura, ressecada,
como se tivesse passado décadas sob o sol. Toquei a madeira e senti nada, nenhum arrepio, nenhuma distorção. O tempo, ali, parecia finalmente normal. Entendi, então, que César nunca pertenceu a lugares. Ele apenas passava por eles, deixando o que não podia carregar. A velhice, o fim, o esgotamento. Durante a viagem, Tiago dormiu quase o tempo todo. Belo Horizonte nos recebeu com um céu nublado e um ar pesado de história antiga. Fiquei perto do bairro indicado nos papéis da Caixa de Constância. Ali moravam parentes distantes, pessoas que sabiam pouco, mas o suficiente. Foi um tio quem confirmou tudo. Sua mãe, ele disse, hesitante. Ela começou a envelhecer cedo demais. Aos 30, parecia ter 50. Aos 40, parecia uma idosa. Fugiu com você ainda bebê. Disse que precisava quebrar um ciclo. E César? Ele empalideceu. Aquele homem não morre, Estela. Ele passa. Ele se alimenta do que os outros não valoriza, só quando é tarde demais. Do tempo, da culpa, das promessas quebradas. Nunca mais o vi. Comprei uma cafeteria e, com a ajuda de uma tia minha, especializada em pão de queijo caseiro, minha vida segue normal. Envelhecia normalmente. Talvez por ser filha de César, ele nunca tenha conseguido sugar minha juventude. Eu acredito no sobrenatural. Acredito em heranças. E algumas a gente precisa abandonar para sobreviver. Nunca mais voltei a Santa Catarina. Não por medo exatamente, mas porque alguns lugares continuam existindo dentro da gente, mesmo quando deixamos o endereço para trás. Aprendi isso em Belo Horizonte, nos primeiros meses em que tentei reconstruir uma rotina sem olhar para relógios antigos ou móveis herdados. Tiago cresceu rápido depois da mudança. Não no corpo, mas no jeito de observar o mundo, como quem entende cedo demais que o tempo não é justo com todo mundo. Às vezes, eu o pegava olhando para as mãos, abrindo e fechando os dedos, como se estivesse conferindo se ainda estavam ali. Está tudo bem? Eu perguntava. Está, ele dizia. Só estou sentindo o tempo passar. Eu nunca soube se isso era normal para um garoto de 16 anos. Montei um café simples, porém, caseiro. Mesas e cadeiras novas, café de vários sabores, clientes apressados. Um lugar onde ninguém permanecia tempo demais. Isso me tranquilizava. Até a tarde em que encontrei a boina. Ela estava pendurada atrás do balcão, esquecida, coberta por uma poeira fina que não combinava com o resto do lugar. Não pertencia a nenhum funcionário. Perguntei a todos. Minha tia se benzeu. Isso aí estava aqui desde que vim trabalhar para a senhora, disse uma jovem funcionária. Nunca vi ninguém usar. Achei que fosse sua. Toquei o tecido. Estava frio. Retirei a boina e levei para fora. Joguei no lixo da rua, sem cerimônia, sem despedidas. Quando voltei, o relógio da parede tinha parado, por exatamente 1 minuto. Depois, voltou a funcionar normalmente. Naquela noite, sonhei com Constância. Não velha, não jovem, apenas cansada. Ele não voltou por você, ela disse. Ele sempre volta pelo que sobra. Mas com você é diferente. Você é tão forte quanto ele. Faça o bem. Acordei antes de entender o que aquilo significava. Hoje, anos depois, escrevo isso porque sinto que o tempo anda me observando. Não com pressa. Não com fome. Apenas esperando. Talvez César não fosse um homem. Talvez fosse apenas uma função. E talvez, em algum lugar, alguém esteja colocando uma boina pela primeira vez, sem saber que, ao fazer isso, começou a atrasar os relógios ao redor. Se um dia você perceber que plantas murcham onde você passa, que animais evitam seu toque, que pessoas parecem envelhecer rápido demais perto de você, não procure explicações. Procure distância.
Porque algumas heranças não pedem permissão. Elas apenas voltam.